A gente continua aqui a trazer informações sobre o tarifaço de Trump, sobre os efeitos dessa posição da PGR pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre uma pesquisa que saiu do forno, está quentinha, uma nova pesquisa da Atlas Bloomberg avaliou a percepção da população sobre as tarifas impostas por Donald Trump. Mais de 62% dos entrevistados considera como injustificada a decisão de Trump em taxar em 50% os produtos nacionais exportados para os Estados Unidos. Quase 41% considera que Trump taxou o Brasil devido à participação do país no BRICS, enquanto 36,9% acham que foi a atuação da família Bolsonaro junto ao presidente norte-americano a causa dessa sanção. Apenas 16% apontam a taxação como uma retaliação, por exemplo, ao STF. A pesquisa também avaliou se a população aprova ou desaprova o governo Lula. 49,7% dos entrevistados aprova o governo petista, vejam só, enquanto pouco mais de 50% desaprova, ou seja, está ali bem dividido. Vamos ao telão aqui acompanhar mais desses números. Tarifas de Trump, está aqui bem grande na sua tela, a aprovação presidencial, política externa do governo Lula, é um ponto também avaliado, tarifas de Trump e imagem dos Estados Unidos e Trump. Vamos aqui então, passando essa pesquisa, aqui uns dados que vocês podem conferir no site do Atlas Intel, toda a metodologia e os parâmetros que foram usados. Aqui, a primeira tela importante. Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula? Desaprovo 50,3%, aprovo 49,7%. Ou seja, o país bastante dividido, como a gente consegue observar, mas ao mesmo tempo uma certa recuperação da imagem do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, a gente pode observar até essa recuperação nesse gráfico, né? Chegou aqui a aprovação a apenas 44,9% ali em fevereiro, e aí a gente observa que tivemos uma melhoria, 49,9% agora no mês de julho, enquanto a desaprovação deu uma oscilação negativa de 51,8% para 50,3%. Mais informações, aqui é uma divisão pelo gênero, idade e nível educacional da aprovação do presidente, a avaliação do governo Lula. Já em relação ao governo, a situação é diferente, né? A aprovação é menor em relação à atuação do presidente Lula, 43,4%, avaliam como ótimo ou bom, ruim ou péssimo, 49,4%, regular 7,2%, e aqui a gente observa também que houve uma certa recuperação, queda da avaliação negativa, sobe um pouquinho aqui a avaliação positiva do governo Lula. Política externa do governo Lula. Você aprova ou desaprova a política externa do governo Lula? 60,2% aprovam, 38,9% desaprovam. E aqui é uma melhoria, então é o efeito claro aqui dessa atitude do presidente Trump, que de alguma forma alimentou o nosso patriotismo, o nosso nacionalismo. Vejam como sobe a aprovação do governo em relação à política externa. Saltou de 40,6% para 60,2%, a desaprovação caiu bastante, de 47,3% para 38,9%. Ou seja, parece de fato ser um tiro no pé, um tiro pela culatra a ação do governo Trump, lembrando, muito influenciada, muito estimulada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Está aqui então o resultado. Na sua opinião, Lula representa o Brasil melhor ou pior do que Bolsonaro no plano internacional? É mais uma notícia ruim para Bolsonaro. Melhor, 61,1%. Pior, 38,8%.
Na sua opinião, Lula representa o Brasil melhor ou pior do que Bolsonaro no plano internacional? E aqui é o gráfico de como melhorou a situação de Lula após toda essa confusão com Donald Trump. Na sua opinião, o governo do Brasil está atualmente mais próximo ou menos próximo do que deveria aos governos dos seguintes países? Interessante também essa avaliação, por exemplo, Venezuela, a avaliação de que o governo, 49%, está mais próximo do que deveria. Então, a população acha que o governo deveria se afastar mais de países como Venezuela, Irã. Do Irã, até que a maioria da população avalia que está tão próximo como deveria. Já em relação à Argentina, por exemplo, a maioria da população acha que o país está menos próximo do que deveria, né? Então, há aí um certo desejo de que o país melhore a situação com a Argentina, também com os Estados Unidos. A população acha que deveria melhorar essa aproximação. Reino Unido ali bem dividido. Israel, a maioria também acha que o Brasil deveria se aproximar mais de Israel, 44%. Já em relação à França, a população acha que está de bom tamanho, do jeito que está, 55%, assim como em relação à China, 51% acham que está tão próximo como deveria, 34% afirmam que está mais próximo do que deveria. Interessante aqui essa análise em relação a Cuba, bem dividido o percentual. Na sua opinião, o governo do Brasil está atualmente mais próximo ou menos próximo do que deveria do governo dos Estados Unidos? 48% menos próximo do que deveria, 39% tão próximo quanto deveria. Você acredita que o Brasil deveria se alinhar mais proximamente com... Aí aqui em primeiro lugar aparecem, vejam só, os países que integram o BRICS, 38,1%. Atrás do BRICS tem os Estados Unidos, 31,1%, China 12,9%, União Europeia 8,3%, Rússia só 1%. Deveria evitar ter alinhamentos automáticos, 8,6%. Você acredita que o Brasil deveria se alinhar mais proximamente com... Aí aqui houve uma queda, viu? Importante aqui, caiu quase tudo. Caiu em relação aos BRICS, caiu em relação aos Estados Unidos, subiu em relação à China e subiu bem, viu? De 4 para 12,9, ou seja, nossa população vendo com bons olhos esse alinhamento com a China. E aqui é a divisão por gênero, idade, etc. Agora, tarifas de Trump, nossa população aqui indignada com Trump. Na sua opinião, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 50% os produtos brasileiros, é justificada ou injustificada? 62,2% afirmam que é injustificada, 36,8% justificada. Vamos a mais uma pergunta. Na sua opinião, qual foi a principal motivação que levou Donald Trump a anunciar uma taxação de 50% contra os produtos brasileiros? Vamos aos números. Retaliação contra a participação do Brasil nos BRICS, 40,9%. A atuação da família Bolsonaro junto a Donald Trump, 36,9%. Retaliação contra decisões do STF sobre redes sociais americanas, 16,8%. Desejo genuíno de tornar o comércio com o Brasil mais favorável, 3,5%. Aqui então os dados mais importantes. Já já você confere tudo na íntegra no portal O Povo. Vou trazer só mais essa informação. Na sua opinião, as justificativas usadas por Trump ao decidir taxar em 50% os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto podem ser consideradas uma ameaça à soberania brasileira? A diferença é pouca, mas a maioria diz que sim, configuram uma ameaça à soberania brasileira, 50,3%. Não configuram uma ameaça à soberania brasileira, 47,8%. É isso. Pesquisa completa, todos os números, já no nosso portal O Povo. Vem comigo aqui de volta para o nosso púlpito. Continue deixando o seu like, reta final do nosso Povo News. Vamos para as nossas rapidinhas informações aqui de última hora.